Olá, pessoal. Estamos iniciando aqui mais um ContabilitarCast, mais um episódio das séries de clientes contabilitar, né? Então aqui a gente procura trazer algum cliente para contar o case dele, né? Contar a história da empresa, discutir e falar sobre administração de uma maneira geral, né? Claro que não dá para falar de administração sem falar de tributo, de contabilidade, então o assunto também vira e mexe aparece. Hoje eu estou aqui com o Giuseppe, lá do IPD. O IPD Laboratórios é uma empresa aqui da região, bastante conhecida, né, da área de saúde. E hoje ele está aqui para compartilhar um pouco da experiência dele. Já é a terceira geração, né, Giuseppe? Isso mesmo. Que está trabalhando no IPD. E vai ter bastante coisa para compartilhar com a gente. E vai ser bem bacana esse bate-papo. Espero que todo mundo aproveite bastante. Lembrando que esse episódio vai lá para o Spotify também e vai para o YouTube, né? Então vocês podem assistir ou ouvir, vamos dizer assim, né? E tem vários outros episódios gravados lá já, tem muita coisa que a gente ainda vai fazer e queria que vocês curtissem aí a página, nos seguissem aqui no YouTube e no Instagram, que sempre vai ter conteúdo novo para passar para vocês. Giuseppe, muito obrigado pela participação. Eu falo isso para todo mundo que vem aqui. Acho que o recurso mais grandioso que a gente tem é o tempo, né? E você dedicar um pouco do seu tempo para aqui compartilhar informações de gestão, de empresas de maneira geral. Eu acho que melhora todo o ambiente de negócios da nossa região, né? E eu sei o quanto pode ser sacrificante para você poder estar aqui, então obrigado mesmo. Queria que você iniciasse falando um pouquinho da sua história com o IPD, né? De como que você foi parar no IPD, né? Tá no sangue, mas você poderia ter outra opção, como é que isso te atraiu, né? E um pouco da história do IPD também, se quiser inverter, né? Falar um pouco da história do IPD, eu acho que ficaria mais harmônico, né? Beleza, primeiro, boa tarde, Felipe, boa tarde a todo mundo que assiste o nosso conteúdo. Vamos lá, meu nome é Giuseppe, atualmente estou como vice-presidente do IPD, então falar um pouquinho aqui sobre mim e depois apresento o IPD. Fui estudar em Belo Horizonte após a formação no colégio aqui em Varginha, fiquei 4 anos em Belo Horizonte. Acabei não finalizando meu curso de engenharia de produção, que eu comecei no IBMEC, porque com 21 anos fundei a Express Machine, empresa aqui em Varginha. A gente trabalha com aquelas máquinas de venda automática. O negócio começou a dar certo, 6 meses, 12 meses que nós abrimos a empresa. E aí eu tomei a decisão então de fechar o curso e voltar para Varginha e investir, né, meu tempo e minha energia na empresa. Após um período, ela já começou a entrar em velocidade de cruzeiro. Eu falei, acho que é o momento de entrar na empresa da família, o IPD. E aí, com 23 anos, entrei e comecei minha carreira no IPD. Comecei na parte de manutenção, depois fui para logística, assumi gerência de operações, diretor comercial, diretor de operações e há 2 anos estou como vice-presidente da companhia, né, onde o meu pai é o atual presidente. Né, vamos dizer, começamos aí o meu ciclo lá dentro. Bacana, eu sabia da Express Machine, mas eu não sabia da história dela, que você tinha fundado e na região também a gente vê muito, né? É um negócio diferente, né, cara? Sim, até vou contar um pouquinho da Express, né? Quando a gente estava ali com 21 anos, o Matheus, meu sócio, que trabalha na Live, junto ali no Porto Seco, a família dele faz parte do grupo, viajou para Eurotrip junto com mais 3 amigos. E quando ele foi para lá e viu a quantidade de máquinas de venda automática, ele falou, Entendi. Lá na região, no Brasil, não tem. Na nossa região, então, ninguém tá falando. E aí ele teve, né, a ideia de começar o negócio. Aí, entre os amigos ali, ele compartilhou a ideia, né, a visão que ele teve. E no momento, ele e mais 2 amigos falaram, vamos começar um negócio? Eu não tinha feito a viagem, mas me interessei pela ideia e falei, gente, posso entrar também? E aí nós 4 começamos então o negócio. 6 meses, 1 ano, o negócio começou a ter tração, mas 2 já não quiseram continuar. Então foi então que eu e o Matheus compramos, né, a participação deles e demos continuidade
semana passada o negócio fez 9 anos. Que legal. Então, vamos dizer, uma empresa aí de... E eu não sei lá já fora, tem sucesso. não sei lá fora como é que é, mas parece que vocês uniram essa tecnologia, essa inovação lá de fora com o café da nossa região, né? Porque Exato. eu vejo também as máquinas com aqueles filme, parece muito, né? Aqueles chocolate que cai lá quando você. Mas a Express Machine também é forte no café, né? Então você tem a bebida, que é o café automatizado também, é um nicho bacana. Sim, o carro-chefe, né, como nós iniciamos, foi com as máquinas de venda automática, né? Uhum. Que escolhe ali, coloca o dinheiro, o cartão, escolhe o produto e ele cai. Foi o pontapé inicial. Depois nós percebemos nessa questão da região com café, que é quem não toma um cafezinho aqui, né? Nós percebemos que tinha essa possibilidade de trabalhar com as máquinas de bebida quente também. E a gente começou a posicionar tanto as automáticas, que tem, né, de dinheiro e cartão, quanto a semi-automática, que é a que você posiciona, aí só pressiona Entendi. e cai ali a bebida. E aí, tem um mercado empresarial aí também, né, cara? As empresas que querem colocar uma máquina lá para os colaboradores, às vezes não tem esse pagamento a cada bebida, mas tem uma quantidade lá de bebidas consumidas. Eu acho uma inovação muito bacana. A Express Machine é uma empresa que me atrai essa inovação que vocês fizeram e essa oportunidade de mercado que vocês atacaram que eu não tinha ainda. Parabéns. Obrigado. Inclusive, assim, foi um modelo legal porque entrou tecnologia, né? Entrou ali um varejo. Então, Sim. uma mistura dos negócios e aí deu certo, o pessoal gostou. No próprio IPD, não tem exemplo maior do que o IPD, né? Eu via muito no Unis, quando eu ia dar aula lá no Unis, lá, acho que todos os andares tinham uma. A gente brinca lá no Unis, sucesso, né, com os alunos, e no IPD, depois que nós colocamos a pesquisa de satisfação, a turma não quer saber de exame, não quer saber de coleta, atendimento, é o cafezinho no final Melhorou a satisfação. Exato. Lá no RH. Que legal. A turma fala assim, não, mas tá valendo a pena. Eu falei, gente, só pegar as pesquisas de satisfação que é só elogio. Não, o chocolate, o café, foi bem bacana. Bacana, que legal. Assim, uma ideia bem inovadora, que a gente consegue fazer com café, né? Estava aqui no último episódio do podcast que foi ao ar nosso, recentemente, foi o da Vanessa da KP, que é cosméticos à base de café. Falei, mano, que o sul mineiro, né, o varginhense ali, Três Pontanos, consegue fazer com café, cada coisa que o pessoal imagina. Mas voltando então ao IPD, então você teve esse empreendedorismo aí na Express Machine e foi intraempreender lá no IPD. Eu achei bacana que você falou que você passou praticamente por todos os departamentos, né? Não vou dizer todos, mas bastante funções lá dentro e normalmente, né, empresas familiares, o genitor, vamos dizer assim, ele erra nesse sentido de já querer que põe o filho para estudar em alguma boa universidade e acha que ele vem preparado e já assume a cadeira ali da chefia, e isso acaba que às vezes não dá certo, né? Então, como foi para você passar por esses departamentos, passar por vários setores, conhecer a empresa sendo um colaborador ali, vamos dizer, comum em todos os setores, para depois ter uma posição mais de gestão? Felipe, eu sempre valorizo esse início, né, na parte de manutenção por alguns motivos, né? O primeiro, como eu não formei, então eu não tinha muito direcionamento. Ele vai começar ali. Não, ele não tem uma formação, então vai começar onde estiver precisando no momento. E a própria experiência com a Express Machine me deu um pouco desse pé no chão, esse chão de fábrica, porque no começo da empresa, o abastecimento nos finais de semana era o Matheus que fazia. Então a gente estava no shopping abastecendo máquina, a gente estava no hospital regional abastecendo máquina. Então no IPD falou, vamos fazer, né, o mesmo processo. Entendi. Então quando eu comecei com a manutenção, foi interessante para conhecer as pessoas que já estavam trabalhando lá, né? E também ter, como se diz, a conquista, né, de vir evoluindo ao longo do tempo na empresa. Então foi tão bom para eu ter a humildade, né, desde o primeiro dia dentro da empresa, não de eu sou dono, então vocês têm que... Não. Gente, estou à disposição. Inclusive teve uma situação que foi bacana da minha liderança na época, fugiu o nome dela aqui, se eu lembrar eu comento, que tinha que cortar umas patches
para poder a gente usar elas para colocar tipo aqui nessas mesas assim, para não arranhar a mesa, colocava a placa PET. E tinha que cortar a placa PET. E na hora que um dos motoristas que estavam lá também fazendo o corte me viu que eu ia fazer, ele falou: não, o que é isso? Você é filho do dono, você não faz essas coisas não. E ela interveio e falou: não, como assim? Ele não é da manutenção? Então ele vai fazer igual você. Ué, que diferença que tem? E aí eu fui e fiz a PET, mas aquilo lá me marcou de realmente. Se eu tô no cargo, não tem essa de ser dono, ser filho do dono, neto do... Não. Você vai começar e executar conforme o seu cargo. Entendeu? E toda empresa tem uma cultura empresarial, uma história, uma coisa que você não pega chegando lá e sentando e vou tocar isso aqui. Você tem que respirar essa empresa, os departamentos, né? As pessoas, as figurinhas carimbadas de cada empresa, né? As coisas, os pormenores que tem ali, cara, você só pega ali no chão de fábrica mesmo e não tem jeito. Então eu acredito que o sucesso do IPD, do futuro IPD ou do Giuseppe como gestor em relação ao IPD vai passar muito por isso, sabe? Esse tempo que você passou, ele vai te credenciar, né? E até mesmo em relação aos colaboradores, né? Eles vão te ver como uma referência e dar o crédito, né? Porque a gente, como gestor, você é da sua empresa, eu da minha empresa, a gente nada mais, nada é do que uma pessoa que está ali segurando o timão e todo mundo que está atrás de você está dando crédito ao que você está fazendo, né? Então, ou seja, você tem que ganhar esse respeito e não impor esse respeito. E isso é bacana. Uma coisa só para acrescentar é aquele negócio, liderança e gestão, né? Gerir é uma coisa, liderar é outra. É isso aí. E liderança você não impõe, você conquista, igual você colocou. Isso mesmo. Eu tenho que fazer pelo líder, não porque ele quer, exato, né? E, pô, isso faz toda a diferença. Muita você toca diferença. Lá, no IPD é a mesma coisa. Não. Sabe? O problema não vai diminuir, vai ficar o mesmo, a complexidade conforme a empresa cresce é aumentar, mas, cara, tem como ser leve. Esse é o ponto. Tem como ser leve. Eu falo esse trabalho pesado, trabalhar muito em todo quanto é lugar, mas vem que vai ser bacana, vem que vai ser legal. E isso acho que é importantíssimo. E os nossos negócios têm como principal insumo a mão de obra, né? Serviço. Então são negócios que têm muita gente, depende muito de gente, então a gente tem que ter essa preocupação. Quantos colaboradores vocês estão lá hoje? Hoje o IPD está em torno de 140 pessoas. Ufa! Então... nós tivemos espalhado, né, cara? Vocês têm hoje quantos pontos aí? Podemos chamar de filial ou não? Sim, são filiais, né? As unidades. Hoje nós temos 10. 10. Então, matriz mais 8 unidades aí. Desculpa. Matriz mais 9 unidades de atendimento. Uma coisa que eu acho legal do IPD como consumidor, né? E falo isso também, empresa parecida com isso é a RN, é a forma como que vocês conseguem padronizar o atendimento, né? Você vai numa filial, você vai na outra, a atendente que vai lá te ajudar a pegar uma senha, a atendente que vai fazer a coleta do material, a atendente que vai te dar o papelzinho lá da senha para você pesquisar depois, parece que são padronizados a forma que elas falam, o procedimento, parece que isso é muito bem implantado lá por vocês. É impressão minha ou é assim mesmo? E como é trabalhoso fazer isso, cara? Vamos lá, aqui tem que dar os devidos méritos, né? A segunda geração, meu pai, Antônio Giannini, atual presidente, porque ele sempre teve esse olhar do detalhe, da qualidade. Então é um cara altamente metódico para se ter processo operacional padrão. Entendi. Até o IPD, há 15 anos atrás, desenvolveu um sistema de gestão de qualidade, onde se tinha todos os processos operacionais padrões cadastrados. Então, quer dizer, esse olhar dele com certeza fez toda a diferença e é um diferencial para as pessoas que vão trabalhar na empresa. Ela chega e fala, mas vocês têm os processos todos organizados, o treinamento é feito em cima de processo operacional padrão, né, o POP. Realmente a empresa é muito organizada, a gente fala assim, é a cultura, né, vamos dizer aí, da segunda geração. Além de que, né, tem que, como se diz, as pessoas têm que comprar, né, Felipe, a ideia. Então, você pegar hoje o diretor de operações, o William Moreira, a gerente de atendimento, a Kênia, são pessoas que compraram essa ideia da cultura e que executam, né, aplicam ela no dia a dia a partir dos treinamentos, da execução, muito bem. Que bacana, cara. Assim,
É um desafio, uma dificuldade diária, porque nós dependemos desse tipo de processo, né? Lá na contabilidade você tem, sei lá, quantos processos, quantas apurações, quantos detalhes, que se o cara não seguir o processo que o gestor desenhou, que ele entende que é o melhor caminho para chegar naquele objetivo, você patina, né? E a dificuldade que a gente tem, e não sei como que vocês resolveram isso lá, até bom que você me ajuda, fazer, ou não melhor, não é fazer, controlar, acho que a palavra seria essa, controlar e acompanhar se o processo que foi desenhado está sendo seguido. Se o colaborador X ou Y não seguiu o processo e fez de uma forma diferente. Isso é uma dor que eu vivo hoje, ainda não consegui uma ferramenta, alguma coisa que vai ajudar a controlar isso. Eu consegui uma ferramenta que controla o final, mas o meio de como aquilo foi executado para chegar naquele final, eu ainda não consegui. Vocês têm algum mecanismo de controle nesse sentido? Uma coisa que a gente assim, fez total diferença né, porque o IPD ele teve um crescimento considerável do começo, o antes da pandemia para o depois. E foi então sistemas. Do sistema que tinha, a gente alterou para um outro, que conseguiu trazer esse processo mais assertivo, mais produtivo. E treinamento, cara. Entendi. Treinamento. Isso a gente, vamos dizer, não abre mão, porque eu lido naquele pessoal do G4 e o próprio pessoal da V4 Company também, que não falta mão de obra, né? É porque as pessoas querem que a pessoa chegue pronta para trabalhar na sua empresa. Entendi. Não tem jeito. Pô, sua empresa tem uma cultura específica. Perfeito. Tem processos específicos e até isso que torna ela o quê? Um sucesso. Então a pessoa não vai vir pronta. Agora, você tem que ter o quê? Treinamento para poder falar, ó, você tem esse 80%, mas esse 20% agora que é nosso, eu vou te capacitar. E aí, quando ela vai para execução, ela usa os sistemas muito bem, ela segue os processos e, igual você falou, lá na ponta... E a gente acha que treinamento é colocar todo mundo numa sala e dar uma palestra. Não, né, cara? Treinamento é diário, dia a dia, toda hora. Você passar conteúdo, você acompanhar, tudo isso é treinamento. Bacana. Como que vocês se dividem lá em relação a departamentos? Lá, por exemplo, lá na contabilidade a gente divide, né? Atendimento e operação dentro da operação, sei lá, tributário, trabalhista, contábil, societário. E no atendimento idem, e até mesmo como gestores, né? São quantos gestores, são quantos departamentos? Como é que vocês se organizam dessa forma? Como eu falei, né, a pandemia trouxe um crescimento muito grande, nós precisamos reorganizar a empresa. Eu imagino, sem contar a inflação, né, cara? O teste de Covid cada semana era um preço, né? Exato. Teve que trazer e o povo achou que o IPD ficou nadando no dinheiro. O teu custo é que subia, não era que você estava subindo o preço porque precisava demais. Quem dera tivesse sido pois essa realidade só de colheita. Nunca né? Você vê, antes da pandemia nós tínhamos ali 80 pessoas, nós finalizamos 2020, entramos 2021. Finalizamos ali com 100. Entre giro, sai pessoa e entra pessoa, finalizamos 2021 com 180 pessoas, fizemos 100 contratações nesse ano. E hoje estamos, conforme, né, eu comentei, 140 pessoas. Então, assim, teve uma mudança muito grande na empresa pela demanda que começou a chegar. Entendi. E que nós tivemos que estruturar para poder dar conta. Como escalar rápido assim, né, cara? Processo. Exato. Processo, sistema de qualidade, cultura. Então foi o que segurou muito trabalho também, né? Não adianta, não, era tranquilo, é só dar um pulo. Não, muito trabalho, muito esforço no dia a dia. E os líderes comprados na ideia. Mas a questão aqui que você... em relação à organização de departamentos e tal. Como que nós estamos? Nós éramos, né, parte técnica, parte de tecnologia da informação. Sempre foi um departamento que meu pai... como líder, ele gostou de investir por causa da parte de sistemas. Ele sempre teve essa visão, né, de que lá na frente faria toda a diferença, e realmente fez. Técnico, TI, comercial e operações. Eram as 4 frentes aí da empresa. Entendi. Então, no momento que nós crescemos, a gente pegou operações e abrimos um RH.
Entendi. O comercial, a gente abriu um marketing. Uhum. Desculpe, o financeiro também, né, cara? Não dá pra esquecer desse financeiro. Então, tadinho de nós, né, cara? Entendeu? Nós trabalhamos nesse formato aí com mais líderes, né, peças-chaves ali por departamento, por setor, para a gente conseguir descentralizar um pouco mais. Quer dizer, a empresa com 80 pessoas você consegue ter mais na mão. A partir do momento que ela vai para 140, né, passa a barreira dos 100, aí você já está falando de um outro nível, né, de complexidade a nível de comunicação. E controle, né, cara? Então, aí a gente descentralizou, aumentou a base dos líderes peça-chave e aí a empresa conseguiu lidar melhor com essa pressão. Show. Você falou aí de desenvolvimento, algumas coisas assim, e falou agora que o TI sempre foi uma veia de vocês, né? A gente é parecido também nesse sentido. Mas vocês têm hoje um TI voltado para desenvolvimento, software, coisas internas específicas de vocês? Nós tivemos lá atrás, né, um time que desenvolveu, nós chamamos de Santo, que é onde nós cadastramos todos os processos, marcamos reuniões, abrimos não conformidade e oportunidade de melhoria para ter essa comunicação entre o time. Na pandemia, nós decidimos suspender esse movimento. Entendi. E ficamos mais com um time de infraestrutura mesmo. Entendi. Agora nós estamos trazendo aí um desenvolvimento, por exemplo, o aplicativo, para quem tem, foi desenvolvido internamente. Entendi. Entendeu? Estamos desenvolvendo uma parte de WebKits, que é para os nossos parceiros poderem solicitar material internamente. Bacana. Então, agora, pequenos desenvolvimentos, não complexos, igual um sistema como o Santo, mas coisas mais... a gente também está fazendo muito isso. Complementares ao dia a dia. Ó, primeiro a gente vai no mercado e fala, tem? Ótimo, tem. Pega do mercado. Perfeito, cara. Não tem, mas é simples. Não, beleza, então vamos trabalhar em casa. Perfeito. Eu também, entendeu? a gente está na mesma vibe. Porque, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, a gente estava com dificuldade de contrato de experiência de funcionário de cliente nosso vencendo e o cliente querendo da gente que a gente avisasse eles antes e tal. Tem um relatório lá no sistema nosso, que é a Domínio atualmente, que dá essa posição. A gente desenvolveu lá um software que toda segunda-feira vai na Domínio, tira o relatório de todos os clientes, dispara para o aplicativo de todos os clientes nossos por e-mail e tal. Ou seja, a gente criou uma solução automática que resolve. Então, esses pequenos desenvolvimentos a gente faz isso também lá, isso é bacana. Você falou de comercial e marketing. Eu tenho uma curiosidade aqui, porque o meu comercial, por exemplo, é B2B. Eu falo que o comercial B2B ele é muito mais trabalhoso do que o B2C, até porque a quantidade de público é maior. Mas o teu, cara, consumo de saúde, você é um B2C misturado com B2B. Como é que você trabalha essa miscelânea? E a nossa tem as diferenças dos públicos, né? Porque nós temos cliente dos laboratórios municipais, nós temos os parceiros dos laboratórios privados, nós temos a parte de clientes, as empresas do controle de qualidade e o cliente lá na ponta das unidades próprias. Pois é, porque às vezes o cara que está consumindo o laboratório não é o que está te pagando. Não. Às vezes, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, né? Grande parte é operadora, grande parte é o próprio governo. Plano de saúde, SUS, nossa, isso aí deve ser... Porque você precisa garimpar o consumidor final, né? Mas você não tem a principal ferramenta de aquisição de cliente, que é preço, né? Você não oferece mais caro ou mais barato para o teu cliente, em tese, né? Porque quem está te pagando é outro. Então isso deve ser... Fica muito na experiência do cliente. É o que a gente investe. Entendi. Você comentou sobre o padrão das unidades. Se a gente for olhar a infraestrutura das unidades... Entendi. Você vai nas unidades, né? Você vê lá a diferença na infraestrutura, no atendimento. Entendi. Você vai para a velocidade. Por isso que falei de sistema. Nós alteramos o sistema agora. Quer dizer, o tempo de atendimento despencou, entendeu? Então no cafezinho, é ali que você consegue reter o cliente, entendeu? Porque a gente às vezes, né, brinca lá na empresa. O exame, ele comoditizou. O que nós fazemos, os outros laboratórios fazem é muito semelhante. Até porque são equipamentos ou os grandes apoios de São Paulo. Entendi. Entendeu? Então o diferencial está nessa experiência do cliente. Acabou. Ou um atendimento de central de relacionamento. Entendi. Ligar, atender, mandar um WhatsApp, Matou ter um bom retorno, sabe? É isso que virou o diferencial. Porque como não sou eu que vou pagar, quem vai pagar, sei lá, é meu plano de saúde, então para mim, qualquer lugar que eu for, então eu vou por
comodidade, é mais perto, é mais longe, né? E você matou, assim, ou seja, você proporcionar uma experiência bacana de uma situação ruim. O cara vai ser, sei lá, furado lá, vai tirar sangue. Tem gente que tem problema com isso, dói, não dói e tal. Ou seja, o cara já não vai lá feliz. Não, criança, bicho. Eu fui com meu menino lá, depois eu vou te contar a experiência. Assim, é difícil demais você já ter que ir, né? Então, se você proporcionar uma experiência bacana pro cara, o cara vai voltar quando ele precisar lá. Bacana. Não, parabéns. Tem um detalhezinho só para complementar, que é o quê? Que a gente né, compara muitas vezes com farmácia. O laboratório, apesar né, tá tendo essa acho que é questão diferente, cara, mas do exame indo um pouco para farmácia, tá tendo um pouco aí desse conflito com as mudanças de portaria, mas a localização faz diferença, né? A pessoa normalmente pega no começo do dia, mas a gente tem a questão do jejum. Então, na hora que a pessoa chega lá, de manhã, 6, 7 horas da manhã, jejum, e o tempo de espera é alto, cara, aquilo pra pessoa estressar e ficar nervosa é 2 pulos, entendeu? Esse é o trabalhar esse tempo de espera também, exato. Interessante. Beleza, que legal essa viés comercial de vocês acaba sendo muito mais atendimento do que comercial, né? Sim. Aquele comercial de mandar proposta, fechar, acompanhar, pegar o lead, não sei o que é o que a gente vive muito, vocês não têm muito isso lá. Não. O nosso tem essa diferença, mas a gente está, vamos dizer, mudando um pouco o modelo, tanto é que a gente está desenvolvendo uma unidade de negócio nova, que é uma rede PD, né? A gente chama, a rede privada de laboratórios. Então você pega as redes de farmácia. Estão fazendo modelo. Pausa um pouquinho que eu quero falar só dessa rede depois. E o marketing, cara? Teu marketing é B2C, né? Você tem que fazer um marketing pro consumidor final. O nosso marketing ele é muito mais institucional do que uma coisa de preço, produto. Entendi. Entendeu? Eu não vou te... Você não pode fazer uma promoção porque o preço do cara é fixo. Né? Hemograma... Não é o cara que vai te pagar. Eu não vou te fazer... te convencer a fazer um hemograma porque o apelo é forte. Entendi. Acordei cedo, eu vou fazer um exame. Porra, fazer hoje um check-up é o dia aqui de fazer um exame de genética. Não vou. O preço... Não vou. Entendi. Entendeu? Então a gente teve que entender isso porque já tiveram momentos que a gente tentou trabalhar como varejo. Olha o preço do exame, na verdade a gente viu que não cai tão bem. Entendi. E aí focou, institucional mesmo, trabalhar a cultura mostrar da esse empresa, atendimento, mostrar, a qualidade da empresa. Mostrar mais sobre a ideologia por trás do negócio do que ficar mostrando sobre preço e diferencial do produto, entendeu? Entendi. E você falou também de operações, né, e o departamento técnico. Em qual deles ali você acha que tem que enquadra, por exemplo, uma pergunta que eu ia te fazer agora, como se cadastrar no SUS, né? Vou montar um laboratório do nada agora, eu já posso atender para o SUS uma hora para outra, como é que funciona esse processo, cara? Aqui eu não vou abrir tanto que eu até não sei tão bem. Isso é uma questão que aí é o pessoal realmente jurídico, técnico que navega melhor. Mas você não consegue, você tem que buscar o credenciamento e aí eu não tenho que estar com, vamos dizer, com um credenciamento aberto, né? Entendi. E o próprio movimento do governo, estado, município é o quê? De vir enxugando um pouco, entendeu? A quantidade de prestadores. Eu imagino o quanto que vocês são apertados, né, cara? Porque o SUS paga o que ele quer, né? Ou o que ele pode, vamos melhorar aqui a expressão, né? Mas, cara, você tem aí, a maioria do teu cliente talvez vai fazer pelo SUS, você não tem como mudar disso, né? Acredito que as operadoras também não devem pagar um negócio tão diferente. Como é que você faz para adequar, né? Porque o preço vem primeiro, depois você tem que adequar custo, mas tem que atender bem, como você disse, tem que ter o cafezinho, não pode deixar o cara esperando. E, cara, isso aí deve ser um malabarismo, hein? Vou te falar, cara, depois da pandemia, é exatamente esse o ponto que a gente comentou aquela outra hora. Pô, venderam muito exame de Covid, olha o preço e tal. Cara, aquilo, como se diz, aquela onda do Covid precedeu uma onda muito negativa para a área de saúde, que eu não estou nem falando do IPD laboratório em si, eu estou falando da saúde como um todo. Por quê? Faturamento que não esperado, mas junto entrou uma inflação muito alta. E no momento que entrou o volume de Covid, que foi não recorrente, ficou o quê? A tabela SUS. Ficou o quê? Operadora de saúde. Entendeu? Entendi. Só que o custo lá em cima. Então agora nós estamos num cenário, né, o IPD...
Ainda bem que nós buscamos nos reorganizar para estar com a empresa muito na mão para qualquer ajuste necessário, mas grande parte do mercado agora está sofrendo muito. A tabela SUS não tem reajuste desde 1994. Não. Entendeu? Então, você pegar a inflação acumulada, bate mais de 2.000, 3.000%. Tá igual adicional do imposto de renda também, desde 99 é acima de 20 mil. 20.099 era uma coisa hoje. Aí você vê, você fala, putz, e aí? Como que se um negócio se reinventa nesse formato? Quer dizer, complicado. E tanto é que soltou, né, o Tarcísio soltou lá, né, agora saiu a matéria aí do Tarcísio procurando aí negociar melhor a questão dos procedimentos, né, os valores dos preços SUS. Tivemos lá em Passos, o Hospital Psiquiátrico, soltando na mídia agora que está conversando com os municípios para ter algum ajuste. E, né, os estabelecimentos de saúde procurando se unir para ir falar sobre algum ajuste na tabela, porque a conta não está fechando e tem que tirar a gente. Não é questão de tirar, não entrega o serviço, gente. Não é porque tem gente paga com conta, salário né? alto. Não, gente, o salário já vem enxugando nessa pressão toda, entendeu? Então começa a chegar num ponto só de ter esse tempão sem reajuste já é uma prova de que tá complicado. E eu até notei quando você falou, você citou de novo a pandemia. Nós temos outros clientes da área de saúde. Tem o distribuidor de medicamentos, distribuidor hospitalar, temos farmácia, consultórios, etc. E é unânime se você pegar a DRE, né, pegar os demonstrativos, somente quando se analisa o faturamento, o quão o faturamento cresceu ali na época da pandemia e o quão ele vem voltando, vamos pensar assim, e caindo. E todo mundo tem que rebolar demais para tentar manter esse crescimento, ou seja, não crescer mais, mas manter no status na época da pandemia. E um pouco do retrato que você falou, né, cara? Porque assombra você ainda. Você teve 80 funcionários, foi para 140. E agora? Como não voltar a 80? Como ficar com 120, com 140 ou com 100, né? Isso é um desafio gigantesco. Sim. E a inflação não volta, né, Felipe? Não. Esse que é o ponto. Mas a inflação se mantém, gente. É. Mas aquele o crescimento foi de... Difícil é ver o preço cair. Foi do preço, né? Então a conta, a margem que é a parte que a gente procura, né? Daquela... como se diz? Aquela apertada, né? Aí não... Você citou aí uma questão dos parceiros, né? Que são... É laboratórios que chama também? O pessoal que você manda exame para analisar. No caso, a rede PD? Ou você diz dos laboratórios de apoio de São Paulo? Isso, laboratórios de apoio de São Paulo. Laboratórios que chamam mesmo, São né? laboratórios mesmo. Então vocês têm parte dos exames vocês mesmos analisam e parte vocês mandam para tipo uma indústria, uma coisa mais centralizada para analisar? Ou tudo vai para essa indústria? Ou como que é essa divisão? Eu vou aqui contar rapidinho como começou, só para você ver onde nós estamos e para onde nós vamos. Primeiro, né, os laboratórios eram todos ali com a mão de obra fazendo o exame manualmente. Então todo mundo, inclusive pequenos laboratórios, eles mesmos faziam. No interior, todo mundo. Era aquele profissional que formou que vem... Você perde um pouco a confiança, né? Cada laboratório que você faz dá um resultado. Aí vai dar, né, do conhecimento, da execução, do dia. Do processo. Aí depois começaram a entrar equipamentos. Então a automatização de alguns exames que eram, vamos dizer, mais básicos. No terceiro momento, começaram a surgir os laboratórios de apoio. Então, você pega o Álvaro, que é do grupo DASA, você pega o Hermes Pardini com o Lab2Lab, você pega o DB Diagnósticos, que é só apoio, e agora você tem um Brasil Apoio da AFIP. Eles falaram, em vez de cada um comprar os equipamentos e ficar fazendo, que a gente não monta grandes NTOs, né, Núcleo Técnico Operacional, viabiliza a logística, e o cara, em vez de ter o equipamento lá, né, ele vai, a logística passa, pega o material, vem para cá, a gente põe nas linhas de diagnóstico e devolve resultado para ele, entendeu? E aí foi onde surgiu esse apoio aí, que foi ganhando cada vez mais força. Entendi. Porque o preço, quanto mais o volume deles aumenta, menor o preço pro cliente lá na ponta, entendeu? Então os caras, eles tinham equipamento, tinha escala, mas não tinha força de venda, não tinha força comercial, pontos. Então juntou aí esses grandes laboratórios, né? Que tinham muita força para alavancar, né? Pegar o grupo DASA, gigantesco, né, na área de saúde. Que legal. E aí vocês mandam uma parte dessas análises para lá? Hoje, vamos dizer, até o ano passado era uma parte. Agora a gente está fazendo o IPD, deve ser um dos primeiros da região, é o primeiro. Se puxar São Paulo, deve estar entre os primeiros também a nível nacional. Que está indo para o quê? Apoio total. Entendi. Então tá pegando
toda a parte de análise e direcionando para os laboratórios de apoio. Como que vocês ganham velocidade nessa análise? Porque se não está na sua mão, você manda logística, o cara está esperando o exame rápido, às vezes tem um cara que está no hospital esperando o resultado ali. Como é que vocês resolvem isso? O ponto é esse. No caso, tecnologia, né, ajuda. Do hospital, tem exames que são feitos no hospital. Entendi. Aí se mantém. Por exemplo, a gente está dentro do hospital regional e tem ali cirurgias que precisam do resultado em 5, 7 minutos. Entendi. Se manter o equipamento, faz manual, aí dá a devida solução. Agora, no geral, da parte de diagnóstico, tudo vai para os laboratórios de apoio. O ponto é logística, entendeu? Então, acho que logística e tecnologia, porque antes o exame sair para vir, hoje já tem sistema, já sai no site, eu olho no celular, isso aí ajuda também. As logísticas muito bem preparadas, as triagens lá nos grandes NTOs muito prontas. Então, quer dizer, por exemplo, a velocidade de liberação nossa melhorou muito depois que a gente jogou grande parte para eles. Por quê? Porque a gente tinha que ter time no IPD, só que o time no IPD é enxuto, porque não dá, o equipamento é mais lento, porque não é o melhor modelo. Então, às vezes, você tem ali uma demora a mais, porque tem que pegar todas as unidades para depois levar, só que no ganho, quando chega lá, é muito mais veloz do que se fosse feito aqui. Entendi. Entendeu? E aí, nisso aí, a gente acaba dando mesmo no fim das contas. Empatando, melhorando, entendeu? Aí vai um pouco do exame também. E eu vejo um cuidado que vocês têm, não é para menos, tem que ter, né, cara, nessa parte de operações, você vai lá tirar um sangue, é um tubinho com o teu sangue com a etiqueta. Se eu errar a etiqueta do fulano pro ciclano, você erra no diagnóstico. Então, esse cuidado que vocês têm que ter, essa tecnologia que vocês têm, equipamentos todos novinhos, né? Você tem lá a etiqueta, imprime na hora, vai, cola isso aí, cara, também é um negócio que traz mais confiabilidade, né? Eu já ouvi, não é de um médico, não, de verdade, acho que eu nunca te falei isso. Os 3 ou 4 médicos que eu fui fazer exame, às vezes, faz no IPD. Ué, isso é bom. Teve uma vez eu fui fazer um espermograma numa clínica que a minha esposa estava fazendo um tratamento lá. Aí já fiz lá na clínica, levei no médico e falou: faz outro no IPD. Falou desse jeito pra mim. Isso já aconteceu comigo, sem puxar a sardinha. Mas é porque já é público, né? A galera já sabe com o cuidado que vocês têm, a preocupação que vocês têm com isso. E só assim que você escala, né, cara? Exato. A gente falou aqui de cultura, eu comentei da segunda geração, mas esse ponto eu levo para a primeira. Entendi. Cara, cuidado do meu avô com o diagnóstico, qualidade dele é um cara que, tanto é que o carro-chefe do IPD é o SUS. Hoje nós atendemos mais de 120 municípios aqui na região, entendeu? E ele sempre falou, gente, não me importa se o cliente vai conseguir pagar ou não. O diagnóstico que eu vou entregar é da mesma qualidade. Entendi. Ponto. Entendeu? Então, essa sensibilidade dele que vem lá de trás e é algo que a gente nunca vai perder, entendeu? O cuidado com o diagnóstico do cliente, porque do outro lado a gente não sabe o que a pessoa está passando, não sabe o porquê ela está fazendo aquele diagnóstico, entendeu? Pô, isso aí é carro-chefe da empresa. Bacana, bacana. E é perceptível. Falando então nessa escala, né? Você começou a falar aí da rede IPD, como eu já estou lá há um tempo, várias reuniões, a gente discutindo isso, mas eu queria que você apresentasse para o público aí essa ideia dessa rede IPD, que é um programa de expansão, basicamente, vocês, né? Sim. Vamos lá, então. Nós, um pouco antes da pandemia, nós já tínhamos aí, então, as unidades próprias, só que procuramos tentar expandir para umas cidades próximas e percebemos que é um pouco diferente o mercado laboratorial de diagnóstico do mercado farmacêutico. Entendi. Como a gente tem algumas empresas expandindo unidade em cada município. Então, falando, não é esse o caminho. Quando a gente foi para o controle de qualidade, crescimento mais orgânico, essa questão de ESG até deu uma movimentada, mas nada que realmente escale, né, ou escalone o negócio. E na parte pública é complicado, é o que a gente está falando agora. A parte pública, por mais que tem momentos que é positivo ter o governo como cliente, tem momentos de baixa que não tem para onde você correr, que é o que a gente falou. Quer dizer, uma tabela engessada desde 1994 e a gente vai para onde agora? Não tem o que fazer. Quer dizer, vamos tentar ali conversar, ver se consegue um reajuste. Então a gente falou, precisamos de um produto no mercado privado. Primeiro momento a gente pensou em franquia. Entendi. Fizemos o teste aí com alguns parceiros, mas percebemos que não estava tendo retorno
pro não deu aderência. parceiro. Entendi. Por quê? Porque da mesma forma que pra gente abrir unidade própria não tava legal, pra ele abrir também do zero, não tava. Não consegue Entendi. credenciamento com o SUS. Aí, ó, agora entra os pontos que nós comentamos antes. Entendi. Não consegue, às vezes, credenciamento com operadora de saúde. Quer dizer, o cara não vai Não tem sobreviver com volume particular pra porque é operadora. 10, 15%. Uhum. Pô, um laboratório não sobrevive com 10, 15% de um laboratório que já tem mais tempo no mercado. Uai, gente, então, na verdade, tem que mudar a visão. Que é o quê? Pegar esse know-how que nós temos pela história da empresa e também por esse movimento de apoio total e procurar distribuir ele, né, descentralizar para uma rede de laboratórios. Entendi. Pô, seria o melhor caminho. E aqui em Varginha, né, vendo os exemplos, né, a gente tem Rime Pharma, a gente tem DSG Brasil. O mercado de farmácia faz isso, né, Exato, cara? Rede Nova. O Alan faz que perfeitamente lá na Rede Nova. Eu sou fã dele, sempre falo isso pra ele, porque o modelo de negócio que ele montou eu acho sensacional. Exato. Então a gente foi conversar, foi conhecer para falar, pô, isso que estão fazendo, pô, dá para fazer. Então é basicamente transferência de know-how. Exato, entendeu? Teve um parceiro nosso, né, que entrou, que ele comentou e falou, cara, se eu estivesse, eu sozinho, é como se estivesse no oceano dentro de uma canoa. No momento que eu entro para a rede com vocês e um preço acessível, eu me conectei a um navio, vamos dizer aqui na nossa região, né? Então aí é outra conversa, eu fico mais confiante, eu tenho segurança, deu problema eu ligo, alguém me resolve. E aí a gente tem o foco que é o quê? Gestão, tecnologia, comercial e marketing. São os 4 pilares aí que a gente quer trabalhar, entendeu? Então pegar a mesma qualidade, o mesmo padrão que o IPD tem, né? E direcionar dessa forma para os clientes a partir do quê? Sistemas. Ou seja, o cara está iniciando, né? Ele tem todo empresário tem uma fase, né, de uma maturação que eu falo. Então ele tem um começo ali, aí começa a bater cabeça daqui, dali. Você já leva isso pronto, né, cara? Você leva no know-how. Se você fizer isso, vai dar ruim aqui porque eu já fiz. Se você fizer aquilo, vai dar ruim ali porque eu já fiz. Se você fizer isso aqui, vai dar bom. Ou seja, você pega, eu falo que é a evolução de 2 anos em 2 dias. Você leva tudo pro cara e ele... Num pacotinho. Entendi. Entendeu? E pode falar até uma consultoria, uma assessoria. E não só o empreendedor, né, o empresário novo, mas o que já está consolidado. Entendi. Porque conforme a gente falou, como está tudo travado, mas o custo está subindo. Então esse parceiro ele precisa o quê? Começar a ter produtividade, ele precisa ter eficiência operacional. Só que ele não sabe o que é falar de sistema. Sistema, processo. Como assim processo? Você tem que ter cultura, pessoas. Não, mas essas coisas... Então quer dizer, ou você vai para esse lado agora ou o teu negócio vai começar a ter prejuízo. Entendi. Entendeu? E já começaram alguns laboratórios a, vamos dizer, abrir o bico. Entendi. Entendeu? Porque a conta não fecha mais. E mercado para esse público vai ser nacional, Minas? Como é que vocês estão pensando para isso? Começar, né, no nosso objetivo, viabilizando esse apoio total, tanto no IPD e nos nossos parceiros, vamos dizer, as prefeituras, é ter 2 veias fortes do quê? Primeiro sul de Minas, aí na Caracol. parte pública, exato. Entendi. Minas, Sudeste. Entendi. Nível Bacana. Brasil, inclusive, que é o nosso parceiro, né, o apoio, no caso do DB Diagnóstico, ele tem 10 NTOs espalhados pelo Brasil, já é um então atendimento bacana. nacional. Então, A logística se viabiliza. Exato. Do que a gente fizer a prospecção, até por meio digital, o congresso, a gente vai estar definindo as ações de marketing, converteu, a nossa entrega é o quê? Sistema. Entendi. Quem está lá na ponta fazendo a logística, entrega de suprimentos e coleta do material, são eles que são o quê? Os melhores nisso. E não sei se isso já está definido, se está pronto, vocês vão levar também o nome IPD para quem for consumidor dessa rede ou não? Vai deixar com o nome do cara, by IPD, sei lá, alguma coisa assim. Já tá pronto isso? No momento, não tem já uma decisão nesse sentido, né? Porque é inicial, estamos ali rodando com 20 parceiros. Entendi. Entendeu? Então a gente está terminando de refinar o IPD, que vamos dizer que é nosso teste, né? Então, na hora que finalizar, nós pegarmos esses 20, colocarmos no padrão e falar, Entendi. deu certo. Gente, beleza, agora temos um produto. Vamos dar mais um pouco de tração? 100 parceiros, entendeu? Não, gente, beleza, então agora vamos realmente escalar, entendeu? Eu falo isso porque eu acho
sensacional a ideia da Rede Nova de levar o nome. Então, as farmácias, coitado, eu monto uma farmácia hoje, eu concorro com Drogazil, sei lá, Americanas, São Paulo, Araújo, né? Então, assim, cara, quem sou eu perto desses players? Quando você põe o nome de uma rede, põe um nome que já é conhecido, eu acho que isso é um dos pontos-chave para o negócio farmácia, né? No caso, voltando a falar da Inova, agora no seu caso... É até uma dúvida. Assim, eu não sei como é que é o mercado. A gente falou, né, o mercado laboratorial é um pouco diferente. Uhum. Tem que ver, mais conservador? Não. As pessoas estão abertas a mudar uma marca, que às vezes tem uma tradição, onde a pessoa vai lá e tem uma intimidade que é coletar o sangue dela. Entendeu? Você vê que uma coisa é eu comprar um produto, outra coisa é o meu sangue ser uma parte dessa relação de serviço de produto, entendeu? E sim, eu estando no sul de Minas, né, conhecendo a marca IPD, eu acho que seria interessante levar a marca IPD, mas lá em São Paulo, às vezes, no norte de Minas, até onde isso vai ser diferencial para o cara que está entrando na rede ou não, é outra história. E até para a gente estar numa decisão, assim, né, já sendo transparente aqui, se vai ser a marca IPD. Pode ser. Entendeu? Porque talvez a gente saiba para uma às vezes não quer confundir, né? Isso, entendi. O IPD, as nossas unidades que estão na rede. Entendi. Você leva a autonomia não, fugiu a palavra. Você leva a confiabilidade, vou mudar a palavra, a confiabilidade do IPD para aquela rede. Autoridade, eu ia falar. Você leva a autoridade do IPD para aquela rede. Porque o IPD é um participante da rede. É o que a gente, desde o início nós falamos, a gente não quer ir para um modelo tão associativo para não ficar relacionamento. A gente quer uma coisa de rede mesmo, que é o melhor para o grupo, entendeu? Então, quer dizer, o IPD faz parte do grupo. Entendi. Mas ele não tem um privilégio, porque ele é nosso. Não. Ele faz parte do grupo e o que for definido de régua para o grupo, o IPD entra nesse meio, entendeu? Entendi. Então, tá em, como se diz, tá em desenvolvimento ainda, não tem produto fechado. Essa que bacana, é a verdade. Que bacana. Muito legal, cara, porque é isso que faz empresas permanecerem no mercado, né, cara? Tem um ditado, nem lembro quem que falou, existe só 2 tipos de empresa, a que está crescendo e a que está decaindo, vamos dizer assim, né, cara? Então, se você não ficar pensando, repensando, se movimentando, mexendo, inovando, uma hora trava, né, cara? E aí eu acho que isso que é bacana. E o que fez o IPD ser o que é até hoje, quantos anos? 45. 45 anos de empresa. 45, até estamos com uma propaganda bacana, em homenagem ao meu avô. Mas 45, cara. Tá doido. E você vê assim... Quem dera, tem 14. Já não tô aguentando mais. Calma, quem das viagens de geração. O choque de geração, eu imagino. Aí você vai ver que é bom pra todos. Que legal, cara. Mas é muito bom. Um dos pontos que você colocou ali, eu achei que você não ia lembrar da gente, né? Foi o financeiro, né? Contabilidade, tadinho. Não, né? Me ajuda aí, né? Vocês fizeram um movimento, cara, e graças a Deus a gente participou desse movimento, né? Pelo bem da contabilidade também. Que é um movimento inverso, mas é um movimento que o mercado em geral está fazendo. Cada dia mais eu estou vendo grandes empresas saindo de contabilidade interna para ir para a contabilidade externa, deixando de preocupar com o tema contabilidade, tributos, etc., e deixando quem tem mais experiência, know-how, que é o core daquela pessoa, trabalhar com isso, né? E vocês fizeram isso até de certa forma recente. Você tem um braço lá, os Maurícios, né, financeiros, que são ótimos. Eu sou fã da turma tua lá. Toda vez que eu converso com eles, eu sinto que eles são bem preparados e tal. Mas como foi isso, cara? Fazer essa... O negócio estava debaixo aqui da minha asa, né? Eu estava aqui perto, eu resolvi externar isso, né? E terceirizar, acho que a palavra correta é essa. Isso, né? E lembrando que a gente começou com
folha de pagamento, né? Primeiro a gente fez essa parte de folha e tal, e mais recente a gente veio com a parte de contabilidade e tributos mesmo. O IPD é uma empresa fora da média do Brasil em relação à questão tributária, né? É uma questão tributária mais pacificada, não tem muito mesma forma que não tem muita brecha, também não tem nada muito o que fugir, né? Tem aquela carga já pronta e tal, mas como foi isso, né? Como é que vocês até no momento, acho que da decisão, né, e até o porquê e o que vocês estão sentindo. Vamos lá. Quando o William, né, hoje diretor de operações, entrou, né, ele veio com uma experiência grande de engenharia civil, já de algumas empresas. Ele comentou, falou, as empresas da escola, né, que eu vi, normalmente DP, tal, empresas menores, terceirizam, porque não é o core, acaba criando às vezes ruído e não é o foco. Então a gente falou, beleza, mas nós temos internalizado porque fica mais próximo aqui da gestão, e como a gente, né, é uma empresa familiar, então eu preferi ter as coisas na mão para poder organizar de acordo com a tocada da família. No momento que a empresa, de novo, demandou esse crescimento, esse amadurecimento, aí nós falamos, beleza, então se a gente vai ter que ter esse amadurecimento e mais foco, então vamos agora começar a procurar os parceiros ideais para a gente terceirizar. E aí foi onde a parte de DP, né, nós já fizemos a primeira ação para falar, vamos diminuir gente, para diminuir complexidade e trazer parceiros que aí a gente valida, né, vamos dizer, audita a entrega do serviço. Então, numa oportunidade que nós tivemos que a pessoa do DP pediu desligamento, a gente falou, vamos aproveitar e vamos terceirizar. Vamos fazer esse teste. Vamos testar. E aí o William, né, você conhece, já tinha... Sou pouco fã dele. Já tinha uma proximidade com vocês, falou, vamos trabalhar com o Felipe, ali, com o pessoal da contabilidade que eu já conheço, já trabalhei e recomendo. Aí falamos, vamos lá, tanto é que foi a primeira vez, né, que eu imagino. A gente se conheceu lá na contabilidade. Foi com ele lá. E aí viramos o DP. E aí, conforme foi, né, você conheceu o Maurício Martins, né, uns 15, 20 anos de empresa, mais de 20 anos de empresa, olha, entendeu? Então, esperamos o timing certo, porque meu pai tá com um novo projeto aí num restaurante. Entendi. E o Maurício vai trabalhar junto com ele. Bacana. Então, a gente veio, vamos dizer, aí num processo aí de conforme o outro projeto acontecendo, o Maurício se deslocando para ele, a gente falou, então vamos deslocando agora a contabilidade para contabilizar também e fazer esse teste. Entendi. Entendeu? Para o financeiro nosso ficar realmente aquele tático estratégico. Entendi. É um controle de faturamento com fluxo de caixa, capital de giro, indicadores estratégicos e contabilidade, fiscal, tributo. Vocês sabem, entendi. Vocês são, especialistas nisso. Eu sigo na analogia que você falou, né? O laboratório está começando, tal, você já chega lá com o processo, né? A gente tem quanto tempo já nesse mercado estudando, inovando, pesquisando, vendo ferramenta e tal. Então eu acho que é bem comum. Hoje é mais comum. Tem grandes empresas mesmo terceirizando departamento de contabilidade e tributos e tal por conta disso, cara. Acompanhar essa loucura, esse manicômio no Brasil já é uma coisa de doido, né, cara? Insana, né? E o tanto de energia que você gasta no dia a dia, de pensar daqui, pensar dali, com uma coisa que talvez não precisaria, né, cara? E a gente acaba tendo 2 profissionais ali para tomar conta. Hoje a contabilidade são quantos? Pois é. A gente está com 95, 96. Entendeu? 96 pessoas pensando em contabilidade. E a gente vai competir com 2? Pra quê, cara? E, cara, processo, sistema, software, assinatura daqui, assinatura dali, informação dali, informação... Cara, acaba que para eu, sei lá, um exemplo, assinar um CIEG, que é um repositor de XML, e diluir isso para todos os meus clientes, é muito mais barato que você assinar sozinho. Então, até coisas nesse sentido, né? Rodar as férias do profissional que é o responsável, cara. Então, ele sai de férias, pronto, virou problema. Pois é, isso mesmo. Sabe, quando verdade. Você quer ter foco e fazer a empresa escalar, não dá para você ter esse tipo de ruído. Gente, vamos... Não, mas o fulano tá de férias. Tá bom, e daí? Não, mas como ele tá de férias, tem que esperar ele voltar, porque ele que... Cara, uma empresa não escala. E um detalhe que eu acho interessante, a gente falou de escalar e tudo mais, mas é bacana compartilhar com tanto entre nós quanto quem for assistir. O João Adib tem uma questão que ele fala que é, galera, o Brasil tem 220 milhões de habitantes. Então, a partir do momento que você quer sair ali do médio para o grande, tem que escalar.
Você tem que mudar completamente a tua visão. Enquanto antes você atendia uma região ali específica, para esse próximo passo é atender o Brasil inteiro, é atender metade do Brasil. Pensar grande. Pensar grande, entendeu? Porque você ganha o quê? Economia de escala. Aí tua empresa voa. Mas o quê? Você tem que estar preparado para isso. Não adianta, eu vou começar a crescer e eu vou me arrumar. Não, gente, calma aí. Tem que preparar para esse crescimento. E eu acho, cara, que esse movimento está fazendo o meu jabá aqui, viu? Empresário que está com contabilidade interna, que está assistindo a gente. Você ganha em lead time, você ganha em fechamento, você ganha em operacional, você ganha nessas questões que você citou. Mas eu falo que o ganho estratégico é sensacional. Eu estou visitando 10 empresas por semana. Estou atendendo 50 dúvidas por dia. Então, eu estou aprendendo o meu negócio todo dia. Na hora que eu chego na tua empresa, eu estou levando todo o know-how do meu negócio, de todas as empresas que eu discuti, de tudo para alguma solução. Então, assim, não perca isso. Por mais que tenha contabilidade interna, processamento interno, mas uma consultoria, alguma coisa que acompanha, eu acho que é extremamente essencial. Ainda mais que eu falo, no Brasil, 1/3 do teu preço é tributo. Se você pagar melhor isso, você consegue escala. É 1/3 custo, 1/3 tributo, 1/3 margem. Então, ou seja... E compartilhar um ponto também que eu acho interessante, que pelo menos é a nossa mentalidade, que é o quê? A gente joga o problema para vocês. Então, contabilizar. Quero terceirizar, a data que nós precisamos é essa. Cara, é isso aqui. Se dentro do teu preço padrão Passa você entrega isso, você vai aumentar, não é uma questão de vocês de precificação. Mas só de tirar o problema de mim e falar, o problema é de vocês. Ô, José, como assim? Não tô nem aí, o problema é de vocês, cara. É isso aí. Entendeu? Pô, isso daqui... Quando você vai fazendo isso? Porque aqui a gente tá falando de contabilidade, mas contabilidade. Aí o marketing a gente foi pra V4 Company. Aí... Quer dizer, dali a pouco sobrou o que realmente você tem que fazer. Pois Pô, aí fica bem mais fácil de tocar, né, cara? Eu uso uma frase interessante, né? Eu acho que o empresário ele não pode ser desligado, principalmente com questões tributárias. Ele não pode ser assim, isso aqui que deixa o contabilista falar, tá falado. Ele não pode. Eu falo que o empresário tem que entender do tributo dele mais do que eu acelerar. Mas do tributo dele. O diferencial é que eu entendo talvez um nível intermediário do tributo de todo mundo. E aí um contribui para o outro, que vem daqui. Quando ele dá o contraponto do tributo dele, eu consigo ajudar a orientar melhor, o planejamento tributário fica melhor, etc. Eu tenho um cliente que é de logística, que o proprietário da empresa fez uma pós-gestão de tributos, para ele ficar especialista no tributo dele, para ele poder conversar comigo, para a gente sair com um planejamento tributário melhor para a empresa dele. Então, ou seja, você não pode desligar disso, mas você não pode ficar preso nisso, preocupado com isso, operacionalmente nisso, entendeu? Então, estrategicamente, não adianta, você vai ter que discutir, você vai ter que olhar para isso, que se você não olhar para isso, você pode estar perdendo dinheiro. Mas eu acho que operacionalmente falando é um negócio que ajuda demais. Você falou de uma coisa interessante também que eu notei, G4. Boa. Que case, né, cara? Os caras com 4 anos, cara. 200 milhões de faturamento, cara. Pariu, né, cara? E eu acho que ele vem um pouco da tua história também, da formação lá de engenharia, que você falou que não concluiu e tal. Tá desmistificando isso no Brasil, cara. Hoje, Demais. graduação, diploma de graduação já não é um diferencial, uma coisa que as empresas procuram, é um negócio que tá... Sinto isso no meu setor. Na minha turma, em 2010, formaram 80 alunos, cara. Hoje, aqui em Varginha, tem 3 ou 4 cursos de contabilidade, não tem 4 alunos cada um. Então, ou seja, isso está sumindo, cara. E aí empresas como o G4, que vem com um negócio assertivo, Pacotinho colocado, 3 dias, imersão e vai lá na ferida, os caras estão indo, como é que foi a tua experiência com eles? O que você já fez com eles? Eu vou contar o que eu vou fazer ainda. Vamos lá. Em 2020 ou 2021, agora não me recordo a data específica. Eu fui fazer o imersão e mentoria com eles. Me deu um negócio, eu comecei a seguir eles sabe quando assim, você tá no momento de algumas dores, você entra no Instagram, aparece um vídeo lá, eu acho, do Thales Gomes. Caraca, esse cara tá falando um negócio que, faz sentido. Faz sentido. O cara tá falando um negócio que eu pensei. Aí você segue um Bruno Nardo. Aí quando vê, você completa, né, o trio ali, porque um fala de vendas, o outro de gestão e o outro de dados, né? De growth e tal, análise de números. Eles falam assim, faz total sentido o que os caras estão falando. E aí, beleza. Aí você fala, então fui lá, vi o MBA dá 3 dias, um pacote, falei, não sou formado, né? E esse negócio de não ser formado é um calcanhar de Aquiles, né, cara?
como a gente está eu não sei se é mais na nossa região aqui ou se o próprio Brasil como um todo É o MEC. tem essa questão de formação. Então eu sempre fico ali, aí o pessoal, se formou aonde? Não formei. Putz, não formou. Não, mas você devia formar. Aí vem me dar uma, sabe? Mas você devia formar. Eu olho às vezes e falo, putz, obrigado. Nossa, eu vou matricular numa faculdade aí à distância, que eu não vou nem ler, ver nada, vou lá, faço a prova olhando no Google, tem um diploma aí que você quer. Entendeu? E aí eu vou, depois experiência, beleza, vou ver se eu faço. Eu já toco a vida. Antes eu ainda ficava assim, hoje eu já falo, beleza, obrigado pelo conselho e toco a vida. Valeu pela dica. Mas esses 3 dias lá, o primeiro, um conteúdo muito denso, né, sobre modelo de gestão, então sobre cultura, sobre questão de dados, indicadores, entendeu? Então, isso já te dá um olhar muito amplo de como grande parte das empresas estão trabalhando, assim, as maiores, vamos dizer. E, das maiores vem para as menores, claro, né? Tendência. Aquela questão. E depois você vai para o quê? Para uma rodada de mentoria ali, cada hora com um dos líderes, entendeu? E o ponto, pelo menos ali, quando eu fui, eu não tinha dúvidas muito claras, que eu precisava de resposta dos caras, mas você escutar das pessoas que estavam na roda com você, entendeu? Começa a te abrir, não tinha pensado nisso, posso trabalhar isso também, entendeu? Então, numa roda ali tinha gente do agro, tinha gente de site de aposta, era bacana. Tinha uma CEO lá que era da parte, eu esqueci agora qual deles, mas estava lá para conversar do modelo de negócio dela, todo mundo ficou tipo... Que legal. Tinha questão de engenharia civil, entendeu? Então, transporte, todo mundo, cada um com as suas dores, então acaba te dando um olhar muito amplo, entendeu? Então, para mim, eu te falo que fez total diferença, sabe? Que legal. Inclusive porque o grande aprendizado que eu tive lá foi o quê? Aquela coisa básica, cara, mas eu não conhecia, que é, primeiro foco, pessoas. Quer dizer, você vai começar um ciclo novo, você vai começar uma empresa, reorganização de pessoas, cultura, visão. Depois pega essas novas pessoas, as habilidades, o que elas estão vendo, joga no papel, processos, organizou, agora vem para sistemas. Entendi. Então você vai... Foi isso que nós fizemos no IPD nesse momento de pandemia. Que bacana. Você vê que o que eu escrevi aqui dessa IPD antes da pandemia foi basicamente agora, isso aí. Foi exatamente esse ciclo. Agora ele já está mais batido, mas lá em 2020 fez muito sentido. Fez muito sentido, entende? E agora a gente está chegando o quê? Na estabilização da mudança de sistema para buscar o crescimento que a gente, entendeu, se organizou para. Então foi bem interessante. A primeira vez que eu ouvi deles foi com o Davi da RN, teve aqui num episódio de podcast também. O Davi já participa de acho que é clube, sei lá, que participa de várias empresas e tal. E eu participo de um grupo específico para contadores, para empresas contábeis, que eles chamam de Master, é um grupo de Mastermind, e sempre é 2 dias de imersão, são 4 vezes ao ano, e um dia antes tem uma visita técnica. Então a gente foi na OMIE um dia, foi na Domínio um dia, e aí o último encontro foi na sede do G4, e eles explicaram um pouquinho da história da empresa, como é que eles chegaram até então. Não foi nem para vendas, não, para eles venderem nada para nós, não, foi para isso. E aí eu gostei muito da história, fui pesquisar, entrei no site deles e vi lá vários programas. Eles começaram com tipo um clube e depois foram trazendo para programas. E o que fez um pouco de sentido para mim é um que chama G4 Traction. E aí eles, muito legal, eu achei o processo comercial deles. Eu mandei uma mensagem lá no site, meu WhatsApp pingou, um SDR, né? Pingou, mandou mensagem para mim, mandou o link, eu preenchi um formulário, eles viram se eu atendi o perfil. Atendendo o perfil, fui falar com, você deve ser um closer deles lá, um vendedor. O cara fez uma entrevista comigo e falou, realmente a tua expectativa está alinhada. O que você imaginou que seria interessante para o seu momento é o traction mesmo, a tua visão estava correta, vamos fazer. Então, olha, você vê, até o processo de entrada, você erra menos. Se a entrada é bem feita, a chance de você vender a coisa errada é menor, né? E aí eu vou fazer agora em outubro. E aí tava olhando a turma minha lá, você vê a turma antes, vi lá, Félix, falei, não é possível, conheço o Félix, será que é o mesmo? É o Félix da Vidrominas, um cliente nosso, vai estar na minha turma, você vê. Fui pro G4 na minha turma, tem um cliente contabilitar que vai fazer na mesma turma. E eu vou fazer esse experimento, né? A primeira vez com eles, mas assim, como o case de sucesso deles e o que eles já fizeram
é bom, uma coisa que vende tanto não pode ser ruim, né? Exato. E aí eu vou fazer, mas já tô de olho no outro, que é o sales, que é a parte de venda deles, que como o comercial da Contabilitar fica comigo, eu acredito que eu devo fazer esse sales também, para eu estruturar melhor lá a nossa parte comercial. Mas assim, fiquei impressionado com a história curta deles, o tempo que eles cresceram. Acho que eles estão com 300 funcionários já, 270, um negócio assim. É absurdo. Uma empresa de treinamento, velho. Você olha os prédios lá, né, o escritório deles Tá lá, doido, é cara. cabuloso. Uma empresa de treinamento. É bizarro. 4 anos, 200 milhões de faturamento. E você vê que aqui, né, eu simplifiquei bem do que eu tirei do curso, mas o que eles, ensinam lá é o que eles aplicam no G4. Isso! Sabe? Eles pegam o que eles fizeram e estão lá te ensinando. Sabe o que a gente falou da rede, vender know-how? É, Eles fizeram isso, cara. aí, cara. Entendeu? Eu fiz isso, fez bem, eu vou vender se isso. você for olhar o preço, porra, pra quem não entende, fala Mas assim, cara, é caro, não vale. Então por que em 4 anos eles fizeram 220 milhões de faturamento? E o cara explicou da história do... Então viraliza o negócio. A história, os 3 lá, são 4, né? Não lembro agora quais dos 4, se eram os 4, que eles já faziam palestras no Brasil inteiro, eles estavam cansados de viajar, de ir daqui para lá. Pô, por que não trazer isso aqui para São Paulo? Então, em vez de ele levar isso que eles levavam, cada um levava de um jeito, alguma ponta, eles se uniram, levou para São Paulo. Tá bom, Tem muito mais negócio. Tá bom. Aí voaram. Você falou também dos departamentos TI, comercial, operações, financeiro e técnico. O que é esse departamento técnico seu lá? O que vocês... Vamos lá. Técnico foi dele. O carro-chefe da empresa, né? Meu avô, médico patologista, quando ele fundou o negócio, era para a parte de patologia, então biópsia, peça. Realmente o foco principal é o que? O diagnóstico de câncer, né? Benigno ou maligno. E isso que começou a empresa. Então, como você tem, é raro a mão de obra do patologista, tanto é que a gente está agora vivendo um problema crítico. Um dos motivos da gente ir pro apoio total é o quê? Falta de mão de obra. Não tem patologista. E os grandes laboratórios de São Paulo, das capitais... concentram os melhores. Cara, e outra, antes tinha a questão territorial, então o patologista queria morar em Varginha, porque a família dele tá aqui, então ele ficava. Só que agora viabilizaram o quê? A leitura digital. O home office pro patologista igual pro TI. Então a pessoa vai e ganha o dobro, o triplo do que um laboratório de menor laboratório dos pagar, Estados Unidos, contrata o cara aqui e paga em dólar. Exato. O cara não vai ficar igual o profissional de TI. Mas então ele começou na patologia, depois nós tivemos a questão da citologia, que é para o câncer do colo uterino da mulher. Entendi. Tanto é que desculpa, Varginha não. Sul de Minas. Minas Gerais e Sul de Minas estão dos menores indicadores. Olha. Por quê? Porque o IPD é o laboratório número 1 no diagnóstico do câncer do colo uterino em Minas Gerais. Que isso, que legal. Tanto é que tem 2 sócias da empresa que estão se desligando da companhia, que trabalharam lá mais de 20 anos, e uma coisa que a gente falou, né, na mensagem de despedida foi isso, gente. Vocês entraram aqui com um objetivo, um propósito, e olha agora o indicador comprovando o propósito. Então não fazíamos, começamos a fazer, nos tornamos número 1, e aqui está o resultado, aqui, a consequência da qualidade entregue para a população, entendeu? Entramos depois com análises clínicas e, por fim, genética. Então a gente tinha todas as áreas para poder estar oferecendo o exame de qualidade, entendeu? Mas conforme a dificuldade da mão de obra dos profissionais, o crescimento dos laboratórios de apoio, aí o que nós falamos? Então vamos para apoio total e faz mais sentido para a gente manter nossa qualidade. Os laboratórios de apoio com 3, 4, 5 mil colaboradores, do que a gente ficar aqui tentando internamente competir com um time de 20. Entendi. Você sabe, não tem como, né, cara? Empresa com 5 mil colaboradores a nível de qualidade, pesquisa científica, porque você começa a entrar numa especificidade que é a questão de pesquisa científica, é trazer novas tecnologias, é inteligência artificial para apoiar agora no diagnóstico, na produtividade diagnóstica. Olha. Não conseguimos ter margem para concorrer. Se aumentar o preço para viabilizar isso, não tem cliente. Entendeu? E o teu corpo técnico hoje, então, fica voltado para processos e para auditoria, né? Então, fica bacana dessa forma. Exato, fica mais processo, sistema e dá o suporte ali, escalável. E a gente tem, né, no caso, o hospital que se mantém essa
essa questão técnica aí, né? Entendi. E essa questão que você falou do investimento, do novas tendências de inovação, maquinário, está acontecendo muito isso com o provedor de internet. Médios provedores, pequenos provedores estão sendo comprados pelos grandes, porque 5G vem aí, os caras não têm capacidade de investimento para poder enfrentar o que está vindo por aí. Isso aí é uma tendência também. Não tem como competir, né? Pois é Felipe? Isso aí. Aí aquela famosa pode falar, tem gente brigando com o mercado. É uma opção. Uhum. Nós preferimos o quê? Procurar já adaptar, temos história, sabemos como funciona, e já sair isso na aí. frente, inclusive, do que tentar ficar lá trocando, aí quando você vê, perdeu o timing, não Já dá era. pra se reinventar, já era. Tchau. Abraço. Bacana. E esse movimento de vocês de rede é um movimento para vocês ganharem volume também, ganhar força, né? Quanto mais gente unida, você consegue ganhar volume em fornecedor e tudo isso aí. Isso é bacana. Para a gente encerrar, o que você pode contar para nós, além da rede aí de futuro do IPD, que vocês imaginam aí a médio e longo prazo? Cara, a gente vê a empresa, né, saindo de um modelo tradicional, então tudo feito dentro de casa, para um modelo digital. Uhum. Então, o IPD a gente comenta às vezes de startup, já comentamos com você, fala de health tech. A gente se vê realmente uma empresa na área da saúde, mas com muita tecnologia envolvida para escalar a entrega do nosso serviço, ou, se não for o serviço, do know-how. Esse é o grande ponto. Legal. Sempre procuramos ser uma empresa pioneira nas mudanças do nosso mercado. Então agora é pegar essa... Eu comento com o pessoal às vezes, falo, gente, sabe qual que é a vantagem de assumir risco? Viver o risco, que você aprende muito. E depois esse aprendizado tem um valor muito grande para o restante do mercado. Então, na pandemia, nós fizemos isso, fomos pioneiros. Agora a gente está empacotando esses aprendizados e colocando para ser adquirido aí por outros parceiros, outros laboratórios e quem tiver interesse. Entendeu? Que bacana, cara, que bacana. Esse é o foco aí dos próximos movimentos da Show empresa. de bola. Parabéns pela empresa, né? Parabéns pelo IPD. Eu acho que é nítido e visível a todo o público consumidor desse mercado aqui da região, né? Essa percepção, acho que não é só minha, todo mundo tem essa percepção. 45 anos de empresa não é brincadeira, né? Tudo isso que você falou, todo esse movimento, se vocês não tivessem feito, você já ou teria estagnado, estaria com um porte, um tamanho muito menor, né? Ou às vezes não existiria mais, né? Você vê quantas empresas você conhece com 45 anos, você conta no dedo. Então, parabéns mesmo, de verdade. Parabéns aí ao seu avô, parabéns ao seu pai pela transição, ainda está em transição, mas o seu avô pela transição bem feita, o seu pai por estar nesse processo. Vida longa ao IPD, que a parceria nossa também seja duradoura e que a Contabilitar possa contribuir cada vez mais aí para o progresso do IPD de maneira geral. Viu? Muito obrigado pela tua participação. Repito, o tempo é um recurso escasso e você conseguiu trazer um pouco do seu tempo aqui para colaborar e para passar, né, essas informações, entender um pouco. Acho que além da curiosidade do empresário, que acabou de sair da faculdade ou uma pessoa que está pesquisando alguma coisa, eu acho que é conteúdo. É o que o G4 faz, né? Levar esse conteúdo prático na veia, o que foi feito, o que não foi feito. Né? E isso acho que vai fazer com que o nosso podcast seja um podcast bastante consumido, porque a gente tem essa vontade de cada vez mais clientes da Contabilitar estando aqui, trocando essa figurinha, levando esse conhecimento, né? Eu acho que isso é produtivo para todo mundo, além de ser um canal de marketing nosso, né? Tanto para o IPD, quanto as pessoas vão conhecer o IPD, quanto para Contabilitar. Perfeito, Felipe. Agradeço aí pelo convite mais uma vez. Vamos dizer, pro IPD e para mim, é a primeira vez que a gente vem assim divulgar, né, a empresa, a nossa história, o que nós estamos fazendo, né? Então, muito bacana, completamente necessário para nossa região. E o que precisar do IPD, ficamos à disposição. Fico lisonjeado, espero que vocês tenham gostado e não parem, né? Eu acho que levar esse conhecimento é sempre muito bacana. Pessoal, então a gente fica aqui, né, encerrando com mais um Contabilitar Cast, né? Hoje a gente conversou aqui com uma empresa de saúde da região nossa aqui, os laboratórios IPD. Lembrando que esse podcast vai estar no YouTube, no Spotify, né? Consumam sem moderação e até o próximo.